Deus, glória a Deus. Amém, amados? Eu quero dar continuidade. Se você não esteve aqui no domingo passado, eu falei acerca de unidade e eu quero dar continuidade nisso, porque o Senhor vai fazendo crescer o assunto e na semana passada eu não consegui terminar aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. Então, eu vou fazer aqui um rápido retrospecto daquilo que já falamos na semana passada e a gente entra firme naquilo que o Senhor tem de novo. Eu quero trazer algo mais aplicado, algo, eu falei mais teórico na semana passada, eu quero agora trazer algo mais prático para as nossas vidas, para que nós possamos experimentar esse princípio poderoso da palavra de Deus. Bom, o texto é João, o capítulo 17, versículo 21 ao 23, eu vou projetar aqui, mas é legal que você abra a tua Bíblia aí. João, capítulo 17, do versículo 21 ao 23, eu vou ler ele todo, depois a gente dá uma esmiuçada rapidamente. A oração sacerdotal, a oração de Jesus. Vamos lá. Para que todos sejam um, Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Fala comigo, perfeita unidade. A plena unidade, a perfeita unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém, queridos? É isso aí. É isso aí, glória a Deus. Esse texto fala de unidade, esse texto nos desafia a viver a perfeita unidade. É o que pregamos na semana passada. E aqui a gente já começa a entrar naquilo que é na pregação de hoje. É assim, meu irmão, a nossa unidade, a unidade que eu tenho com você, reflete na unidade que temos com Deus. Então, se eu tenho unidade com você, eu também tenho unidade com Deus. Se eu tenho unidade com Deus, eu também tenho unidade com você. Então, não é possível, entenda isso, não é possível viver separação dos irmãos e imaginar que tem unidade com Deus. Não é possível se excluir do convívio, da comunhão dos irmãos e achar que tem comunhão com Deus. Não tem, não tem. Então, o padrão de unidade que Deus requer de nós é a perfeita unidade, é a unidade plena, como diz a versão que estamos usando. E qual é o propósito disso? Para que nós vamos nos unir? Não é? Na pregação passada eu falei que o propósito de Deus é a unidade dos diferentes, é os diferentes unidos, e os diferentes unidos geram vida. É assim que um homem e uma mulher são diferentes, mas os diferentes unidos ao ponto de se tornar uma só carne gera vida. A união dos iguais não gera vida, a união dos iguais não gera nada, a união dos iguais é estéril. Então, ministerialmente, o Senhor tem unido os diferentes para, através disso, numa perfeita unidade, para que, através disso, venha gerar vida. Qual é o propósito da unidade? Para que o mundo conheça a Cristo, para que o mundo creia que Tu me enviaste, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. À medida em que eu e você vivemos a unidade, a perfeita unidade, o mundo vê Cristo em nós. O mundo vê Cristo em nós. Então, a profundidade da unidade que eu tenho com meu irmão evidencia também a profundidade da unidade que eu tenho com Deus. Raciocina comigo como que é sério isso aí. Então, quando rompemos o nosso relacionamento com o nosso irmão, também rompemos o nosso relacionamento com Deus. E você vai se recordar, que nós temos uma dimensão horizontal, lembra disso? Eu e você, e temos uma dimensão vertical.
Se vivemos na horizontal para com os irmãos, vivemos na vertical para com Deus. Então, o relacionamento saudável para com os irmãos, o meu relacionamento saudável para com a minha família, também mostra o meu relacionamento saudável para com Deus. O inverso também é verdadeiro. Se eu não tenho um relacionamento social saudável, eu também não posso bater no peito e dizer que tenho um relacionamento com Deus. Não é assim. É um princípio da palavra de Deus. Então, a régua que mede a profundidade do seu relacionamento com Deus é a mesma régua que mede a profundidade, a saúde do seu relacionamento com o próximo, com a sua esposa, com o seu filho, com os seus funcionários. É a mesma régua. É a mesma régua. Um metro de profundidade em Deus vai encontrar 1 metro de profundidade nos relacionamentos com as pessoas. Deus 0 com as pessoas, é 0 com Deus. Então, esse princípio a gente talvez possa ser novo para você quando se aborda no âmbito da unidade, mas você já conhece esse princípio com relação, por exemplo, ao perdão. Quando oramos, a oração do Pai Nosso, mostra que à medida em que eu pratico o perdão no vertical, eu tenho o perdão no horizontal. Eu sou péssimo nisso, então você fica, por isso que eu faço o gesto assim para me ajudar, À medida em que eu pratico o perdão na horizontal, eu tenho o perdão na vertical. E a oração do Pai Nosso diz o seguinte: Pai, perdoa-nos assim como, fala comigo, assim como perdoamos os nossos devedores, ou perdoamos aqueles que nos ofendem. Sabe o que significa esse assim como? Com a mesma medida, com a mesma régua, com a mesma disposição, com a mesma facilidade, com a mesma misericórdia. Então, podemos mudar a oração assim: perdoa-me com a mesma misericórdia com que perdoo o João. É isso. Se tem na horizontal, também tem na vertical. Se vive o perdão nessa dimensão, também tem o perdão de Deus. Se vive a unidade nessa direção, uns com os outros, também estará com o Senhor unido. Também estará com o Pai, também estará com Jesus Cristo, também eu neles, para que eles sejam um, e eu neles e tu em mim. Se nós formos o Senhor também estará em nós, na mesma profundidade, na mesma dimensão. Então, o texto de 1 João capítulo 4, o versículo 20 e o versículo 21, também fala isso. Olha que bacana. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é o quê? Se diz que tem na vertical, mas não tem na horizontal, é o quê? Mentiroso. É mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ama também seu irmão. Ele nos deu esse mandamento: quem vive na vertical, também precisa viver na horizontal. Então, queridos, no resumo desses textos, porque aqui é o seguinte, o meu relacionamento com Deus, você não vê, ele é subjetivo, mas ele produz uma evidência objetiva que você vê. É como eu me relaciono com as pessoas, é como eu me relaciono com a minha esposa, é como eu relaciono com meu filho, como eu me relaciono com você. Então, aqui o resumo disso aqui é o seguinte: as pessoas não veem quantas horas eu oro, as pessoas não veem quantas horas eu medito na palavra, quantas horas eu leio a palavra, não vê, porque isso são atitudes do secreto, não devem ver mesmo. Mas elas não ficam sem uma percepção da minha espiritualidade. Elas não ficam sem sem analisar a minha profundidade em Deus. Elas não ficam sem, elas têm um parâmetro. O meu parâmetro é como eu me relaciono com as pessoas.
Elas têm, viu, o mundo tem uma percepção muito sensível. Eles têm uma percepção muito refinada para perceber se eu e você temos unidade ou não. Para perceber se nós vivemos em unidade ou em divisão. Se nós vivemos em amor ou em competição. Se nós vivemos em perdão ou em amargura. Então, o mundo, o incrédulo, o perdido, ele tem uma sensibilidade muito grande para perceber Cristo em nós. E a unidade dá essa condição de perceber Cristo em nós. Ele vê Cristo, ele consegue ver Cristo em nós, mas ele também consegue perceber o mau cheiro da divisão, o mau cheiro da religião, da religiosidade, que é vazia, que é falsa, que é só aparência. Então, a nossa unidade revela Cristo, mas a nossa falta de unidade revela falsidade, revela religiosidade, revela teatrinho. E as pessoas falam assim, o perdido fala assim, não sei, me parece falso, não sei, são bacanas, mas me parece falso. Entende? Por quê? Porque ele tem uma percepção, ele não vê quantas horas você ora, ele não sabe que Bíblia que você lê, ele não sabe, mas ele tem uma percepção. Porque a medida em que praticamos na horizontal, também é a medida da vertical. Estamos juntos? Isso aqui choveu no molhado, vocês já conheciam. Vamos para o que o Senhor nos desafia. O que o Senhor requer de nós, queridos, é a perfeita unidade. E nós precisamos nos dedicar em viver essa perfeita unidade. Na discussão que eu tive com Deus, falei na semana passada, o Senhor não pode pedir nada que é perfeito para mim. O Senhor pode pedir para o João, para a Solange, para o Marcelo, para a Fátima, mas para mim não, porque para mim é difícil. E o Senhor falou assim, para você é difícil, mas a perfeita unidade é o Senhor quem promove em nós. Então, é esse o nosso desafio. Esse é o desafio. Nós precisamos crescer em todas as dimensões, na vertical e na horizontal. É isso que a perfeita unidade parte desse crescimento, e nós precisamos crescer em todas essas dimensões. A primeira dimensão que nós precisamos crescer, e aqui vem um desafio da palavra de Deus a nós, é crescer num relacionamento com Deus. Nós precisamos nos aprofundar nisso. Eu e Deus, eu amassado em Deus. E como é que eu faço isso? Como é que eu construo? Como é que eu aprofundo esse meu relacionamento em Deus? Primeiro, um desejo ardente por mais de Deus. Fome. Preciso te dizer, se você não... A ausência de fome é sinal de doença, sim ou não? Quem teve Covid ficou com fome? Sei que o Covid é meio esquisito, né? Dá tudo quanto é sintoma estranho, né? Então não serve como parâmetro. Mas, geralmente, quando ficamos doentes, uma das coisas que se vai é o apetite. Então, para cultivar, queridos, para construir um relacionamento profundo em Deus, trabalhar essa unidade vertical, você precisa ter fome de Deus. Você precisa se desafiar a se alimentar de Deus. Você precisa buscar ao Senhor em oração, trocar uma ideia com Deus. Eu gostei da Gislene. Eu oro igual eu falo com vocês, que bênção. É assim mesmo que tem que orar. É assim, falar com Deus. Isso chama-se relacionamento. Nós não fomos chamados para viver uma religião, não é assim que a gente diz? Nós vivemos um relacionamento com Deus através da oração, através da meditação na palavra. Lê, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo acerca disso? E Deus vai, troca uma ideia com Deus, através da adoração. Sabe o que é adoração? Não é só essas cantorias, é passar um tempo na presença de Deus, bate um papo com Deus, através do jejum. O jejum não é uma ferramenta para encurralar Deus na parede, do tipo assim, se você não me der, eu morro de fome. Não é isso. O jejum não muda Deus, o jejum muda nós. O jejum silencia as muitas vozes que falam dentro de nós e nos coloca numa sintonia refinada com Deus.
nos dá uma percepção de Deus, nos faz mais sensíveis à voz de Deus. Então, queridos, aqui tem algumas ferramentas que é princípio elementar da fé, para que a gente possa viver a unidade com Deus. E a gente vai se aprofundando, nisso. E à medida em que a gente vai vivendo a unidade na vertical, o Senhor nos convida a viver também na horizontal. Como é que eu sei se tem profundidade em Deus? Eu vejo como são os relacionamentos. Deixa eu ver se ele tem unidade com Deus, se ele tem unidade com os irmãos. É o Senhor quem nos capacita. Então, e aí vem o passo seguinte, na dimensão horizontal. A primeira instância que nós precisamos viver a unidade é na família. Fala, é com nós. Esposa, é com nós. É na família. É na família. Unidade na família. Tem um texto que é assim, briga com o apóstolo Paulo. Eu só vou projetar, eu acho que eu vou ler, vai. Senão eu vou deixar você ler. Vou deixar você ler. Projeta lá. Já está lá. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé. Não precisa ler o resto, não precisa ler. Vou te poupar disso. Negou a fé. Viu? Se não tem conexão com a família, perdeu a conexão com Deus. Se não tem conexão com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o pai, perdeu a conexão com Deus, negou a fé. Está igual quem não conhece a Deus, é isso que diz o apóstolo Paulo. Perdeu a unidade na família, perdeu a conexão com Deus. E é aqui, meu amado, que o inimigo tem ganhado terreno. E avançado contra a família. A família se tornou um lugar esquisito. A família tornou-se um lugar de que não é mais. Quando Deus pensou num lugar de treinamento, de incentivo, de preparo, mas hoje muitas famílias, as chamadas famílias disfuncionais, se tornaram um lugar de disputa. Onde deveria ter parceria, reciprocidade, agora tem competição. Onde as pessoas deveriam viver de coração aberto, agora sabe o que é? Elas vivem com a faca nos dentes. Cada um defendendo o seu território. É o homem defendendo o seu território, a mulher defendendo o seu território, o adolescente defendendo o seu território. E um olha para o outro parecendo os meus gatos lá de casa. O que foi? Está olhando o quê? É assim. Então não tem mais diálogo, não tem mais cumplicidade, viu? Tem famílias que não têm projeto de sonho em conjunto. Não tem sonhos em comum, casais. Vivem num apartamento de 40 metros quadrados, não tem sonho em comum. Dormem numa cama de 1,32 m de largura. E não tem sonho em comum, não tem projeto em comum. Viu? Essa é a área que o inimigo vem atacando duramente, tornando a família um bando. Cada um com o seu sonho, cada um com o seu projeto, que se agrupa de vez em quando. Olha lá quando diz bom dia. Cada um buscando o seu interesse. Isso é a família, onde falta a unidade. Eu não estou falando somente de famílias disfuncionais do mundo. Não, nós estamos ministrando para crentes. Entende? Esse é um desafio do Senhor a nós. Então, a falta de unidade na família é a estratégia usada por Satanás para derrotar uma sociedade, para destruir uma sociedade, para enfraquecer os valores dessa sociedade, não é? Através da divisão da família, sabe o que acontece, querido? Os filhos não têm conexão com os pais. Então, a divisão da família é um romper entre os pais e os filhos. E os filhos não recebem um ensino, eles perdem de receber os princípios éticos, morais, cristãos, que formataram os pais e fizeram eles de pessoas de sucesso. Então, quando eu falo para você assim, que eu fico impressionado com uma geração com tanto conhecimento, com tanta escola, com tantas competências, mas vejo uma geração incapaz de deslanchar na vida, sabe por quê?
porque receberam competências, receberam escolas, receberam curso de inglês, curso de francês, investimento em robótica, tal, e não sei o que, não sei das quantas, mas não receberam princípios éticos e morais que fizeram do pai um vencedor. Entende? Bom, é assim. Então isso vai acontecendo, vai crescendo o conhecimento, vai crescendo as competências, mas na contramão está lá, diminuindo a fé, diminuindo os valores. Diminuindo a fé, diminuindo os valores, diminuindo os princípios cristãos. E assim vai, ladeira abaixo. Então, nós vivemos um tempo, queridos, de uma cultura contrária aos valores eternos, aos valores da palavra de Deus. Um tempo de uma cultura contrária à família, contrária a Cristo, contrária a Deus. E se a gente mudar a palavra de contrária e colocar anti, a gente vai dizer assim, anti-família, anti-princípios de Deus, anti-Deus, anti-Cristo. Faz sentido para você? Contrário ao que Deus tem para as nossas vidas. Então, esse caminho é um caminho que leva a sociedade à pobreza moral, à pobreza ética, à pobreza, à destruição. Enfraquece a igreja, porque nós somos famílias, e nós vamos sair daqui e vamos viver na sociedade. Entende? Enfraquece a igreja, a única instituição que se opõe à perda dos valores. O resto, tudo assim, não podemos, não seja tão quadrado. Mas saiba, a igreja tem esse papel de anunciar o evangelho do Senhor, a verdade do Senhor, os princípios do Senhor. Então, há 5 anos ou mais, que o Senhor tem nos usado para anunciar que vem aí um grande avivamento. Amém? Vem aí um grande avivamento. E eu prego 2 vezes, 4 vezes, acho que 4 vezes por ano, a mesma pregação. E eu já virei meme interno aqui, não é? Meme interno. Cadê a Bela? Está lá em cima, né? Eu virei meme dentro da minha própria casa. Que eu chego lá e meus filhos falam assim, é hoje que você vai pregar que o homem está amarrado, a mulher está sobrecarregada e os filhos estão desnorteados? Eu disse, é hoje. E aí quando eu prego, eles dão risada. Aí eu fiquei um pouco incomodado, eu falei assim, eu preciso pregar diferente, trazer uma pregação. Não. Toda a formatura de homem ou mais, mulher única é essa fala, né? Desde quando já era magro, né? Então, verdade, Jean já foi magro. Um dia eu vou mostrar umas fotos para vocês. Desde a formatura dele, na primeira turma. Lembra, Jean? Mas, queridos, é isso. Eu pergunto, né, no meio da pregação, vocês já ouviram, e eu falo assim, viu, eu não sei que agito Deus vai proporcionar nesse novo tempo, nesse tempo de avivamento. Eu não sei o agito, mas eu sei aonde ele vai começar. E já é uma boa informação, não é? E eu falo isso nas pregações, eu falo, pergunta para mim onde vai começar, pergunta para mim. E as pessoas perguntam, não é? Hoje eu pergunto para você, aonde que vai começar o avivamento que tanto esperamos? Na família. Eu costumo dizer, na sala da tua casa, como você homem sendo sacerdote, como você mulher sendo sábia e intercessora, como você filho recebendo os princípios de teu pai e conectando-se com o futuro. Entende? Então, queridos, o avivamento que esperamos vai acontecer no âmbito da família. O Senhor já nos revelou e a gente vem pregando isso há um tempão. O avivamento é fruto da unidade da família. Unidade da família. Começa por aqui. Então, vai começar bem na sala das nossas casas. O texto que sempre abordo correndo nas formaturas é o texto de Malaquias. Malaquias, o capítulo 4, versículo 2, depois o 4 e o 6. Ele fala disso. Esse texto fala disso. Olha lá, ó. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, quantos aqui reverenciam o nome do Senhor?
Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Aqui está falando, queridos, da promessa do Senhor. Vem cura para a família. Vem cura e alegria. O Senhor virá com cura e alegria para a família, para aqueles que cultivam a unidade com Deus. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Viu? Está falando para que nós possamos lembrar, recordar, pregar os princípios da palavra de Deus, porque eles estão esquecidos nessa sociedade. Pregar, relembrar, domingo após domingo, ensinar nos cursos e nos outros cursos. O que ensinamos nesses cursos? Princípios da palavra de Deus. Só isso. Princípios eternos, princípios que não mudam. Temos modinhas e várias modinhas, mas elas passam. E depois a gente olha a foto e fala assim, não é? Que coisa feia, não é? Nem vamos lembrar, né? Eu já usei calça bag. Quem usava calça bag? Era uma calça que sobrava, um monte de pano. Vocês lembram disso? O que era aquilo? Você usava também, Robertinho, não me engana não, velho. Né? E a gente era magrelo, mas a gente tinha que usar, né? Porque era moda. E um negócio feio, entende? Isso é moda, querido, isso passa. Mas princípios, valores da palavra de Deus não mudam. São eternos. Volte para os princípios. O texto continua: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Viu? Não é que Elias vai ressuscitar, não é isso. É a unção de poder e autoridade que esteve sobre Elias. Elias é uma das grandes figuras do Velho Testamento de sobrenatural de Deus. Ele está dizendo que a unção que estava sobre Elias vai estar sobre essa geração. E aí vem, ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Sabe o que é, queridos? Desunião, família fragmentada, família disfuncional, traz maldição. Agora, família unida traz o mover do Senhor, traz o sobrenatural do Senhor, traz o avivamento que esperamos. Amém? Amém? É isso, é nisso que trabalhamos, é nisso que cremos, é isso que fazemos. É nisso que o Senhor chamou você para participar. Então, há uma promessa de restauração para a família. E isso vai gerar uma unidade. Uma outra versão fala que o coração do pai vai se converter ao coração do filho. E o coração do filho vai se converter ao coração do pai. Fala para mim se isso não está sendo necessário nos nossos dias. Fala para mim se não está difícil manter uma conexão com os nossos filhos. Fala para mim. Que essa unção venha logo. Que essa unidade prometida e esperada, viu? Deixa eu te dizer, cara, só depende de nós. Sabe o que é? Nesse mover que está para vir, tem a nossa parte, em tudo tem a nossa parte. Sabe qual é a nossa parte? Viver a perfeita unidade. É isso. É só viver a perfeita unidade e ficar nela que vamos experimentar o sobrenatural do Senhor. Vamos experimentar o que o Senhor tem para trazer sobre as nossas vidas. Então, queridos, vive uma unidade para com Deus, vive a unidade da família, né? Então precisamos agora esticar esse horizontal. Precisamos viver a unidade com os irmãos. No ministério onde eu sirvo, onde todos que estão servindo nesse ministério, os integrantes desse ministério têm o mesmo espírito, têm o mesmo propósito, todos estão desejosos de cooperar um com o outro. Esse é o lance. Um não está competindo com o outro, um não está querendo aparecer. Não, eles estão cooperando um com o outro em unidade, para que a glória do Senhor seja manifesta.
E o ministério do louvor é integrado em unidade com o ministério da dança, em unidade com o ministério da intercessão, em unidade com o ministério dos kids, em unidade com o ministério da recepção, e em unidade, a igreja é em unidade. A igreja é uma unidade. E isso revela Cristo. E isto revela Cristo de uma maneira que impacta o mundo. Viu? Sabe qual que era o diferencial da igreja primitiva? O diferencial da igreja primitiva não era o sobrenatural. O sobrenatural era consequência da unidade. Da unidade. Porque a unidade é o ingrediente mínimo para a manifestação de Deus. É o ingrediente mínimo para a manifestação do Senhor. Então, queridos, imagine comigo uma igreja que vive unidade. A unidade individual para com Deus, vem comigo. Uma unidade individual com Deus, ele ora, ele tem uma conexão com o céu, ele tem uma percepção da voz de Deus, e agora ele vive a unidade com a família, ele vive a unidade dos ministérios, e essa igreja vive em unidade, e agora está começando o culto. 6h15, já chegam lá, sei lá, deixa eu ver se eu tenho alguns nomes aqui, já chegam lá os nadins cultivaram a unidade com Deus durante a semana, e os nadins chegam cheios da presença de Deus, porque eles cultivaram um relacionamento com Deus, e de repente chega aí, fala o seu sobrenome aí, chegou os churatos também cheios da glória de Deus, chegou os Machado, tem Machado aqui? Cheio da presença de Deus, chegou os Silvas, e os Silvas encheram a igreja, porque tem muitos Silvas, e chegou os Oliveira, e a glória de Deus cada vez maior, e a presença de Deus, chegou os Viana também, chegou os Takakura, quem mais? Fala o seu sobrenome aí, chegou os Marcos, e está chegando os Leme, chegaram os Leme também irradiante da glória do Senhor, viu? E agora todos cheios do Espírito Santo de Deus, unidos num só propósito, sabe qual é? Anunciar que Deus é bom, o Senhor é bom, e o seu nome e a sua glória dura para sempre. O Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Ninguém está, o propósito é único: adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Ninguém tem outro interesse a não ser exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que vai ser esse culto, meu irmão? Como é que vai ser esse culto? Como é que vai ser esse culto? A unidade é o pré-requisito para a glória do Senhor ser manifesta. Já preguei muito acerca disso. A unidade é um pré-requisito mínimo para que a glória do Senhor se manifeste no nosso meio. Então a gente lê textos como esse aqui de Atos, põe para nós lá Atos 4, 29, 31, lê Atos 2, e você lê tantos outros. Isso aqui, ó. Os discípulos estavam agora sendo perseguidos, ameaçados. Eles dizem assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Viu, queridos? A unidade, o sobrenatural de Deus tem um propósito. Nós não vamos viver feito uma patota, unidinho, e olha, glória a Deus, olha como que nós, não é para isso. Olha, a glória de Deus se manifesta na minha igreja. Não é para isso. É para pregar corajosamente a palavra do Senhor. É para sermos eficazes em mostrar e apresentar ao mundo Cristo Jesus. Cristo Jesus. É essa que é a ideia. É essa que é a ideia. Então, sempre, queridos, que pensamos igreja, sempre que pensamos a unidade da igreja, a gente começa pelo fim. Sempre que a gente pensa de unidade da igreja, a gente pensa a unidade das várias denominações, das várias lideranças. A gente pensa algo macro. A gente pensa numa praça cheia de todos os crentes de todo quanto é denominação, gritando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, não é? Viu? Mas a gente pensa macro. Mas a unidade
ela começa micro. Ela começa eu e Deus, eu e a minha família, eu e o meu ministério, eu e a minha igreja. Ela começa micro e ela gradativamente vai aumentando. Ela gradativamente vai aumentando. Então, queridos, se queremos a glória de Deus, e eu acho que essa é uma igreja que quer a presença de Deus, não é não? Se queremos ser eficazes na pregação do Evangelho, se queremos ver o Senhor fazer e não nós precisamos cultivar um ingrediente mínimo para que isso aconteça: a unidade. A unidade. Até que sejamos um, como o Senhor é um. Bem amassados, bem unidos. E eu espero ardentemente que esse dia de glória, de sobrenatural de Deus, eu esteja sentado do teu lado. Eu sonho, cara, eu sonho com esse dia e que eu esteja aí do teu lado. E eu não sei como é que vai ser. Eu não sei se nós vamos ficar feito os sacerdotes lá do templo de Salomão, estatelado no chão. Ou se nós vamos ficar feito o texto aqui de Malaquias, a gente vai saltar feito bezerro que saiu do curral. Mas nós vamos, o meu sonho de vida, o meu propósito é esse: ver a glória de Deus sendo manifesta no meio da igreja. Trabalho para isso, vivo para isso, para ver a glória de Deus. Então nós temos alguns flashes daquilo que é gigante, daquilo que é imensurável. Um dia desses, vivendo em unidade, buscando a Deus com vontade, a glória do Senhor vai ser derramada no nosso meio. O Senhor vai ministrar Ele mesmo às pessoas. Os incrédulos vão vir para frente e aceitar Jesus do nada. As pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo sem que eu ore, sem que você ore. Por quê? Porque o Senhor, é o desejo do Senhor ministrar ao povo dele, estar no nosso meio. Nós precisamos começar no micro. Nós precisamos começar no mínimo, viver a unidade. Precisamos construir no mínimo, a começar em mim, a começar na minha casa, a começar na tua casa. Que a unidade seja real. Não dá para ficar fantasiando o macro se não vive o micro. Não dá para ficar achando que vamos... Não, começa pequeno. Tudo em Deus começa pequeno, tudo em Deus começa micro. Então, eu tenho um desafio para todos nós, que nós possamos viver a unidade na nossa casa. Amém? E precisamos pôr em prática também, porque senão fica só na conversa mole, na conversa para boi dormir, no papo furado. Então, eu tenho um desafio para você. Um desafio facinho para você. Tempo com Deus. Primeiro nível de unidade. Horizontal. Tempo com Deus. Quanto que é um bom tempo para você? Não fala para mim meia hora que você não aguenta. 10 minutos, tá bom? 10 minutos. 3 vezes na semana, 10 minutos. Outra coisa, não me diga que não tem tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha todo mundo para mim aqui. Nunca fale que você não tem tempo para Deus. Você zomba de Deus. Por quê? Porque quantas séries a gente assiste? Viu? Não fala. Quantos jornais você assiste? Não dá para tirar 15 minutos. Viu? Não afronte, não faça pouco do Senhor. Não tenho tempo. Não, para. Fica quieto. Como quem tomou um murro no estômago. Mas não fala. Porque desonramos o Senhor com falas precipitadas, dizendo, não tenho tempo. Não, temos sim. Temos tempo sim. Eu não assisto série, né? Mas eu não sou mais santo que você. Eu assisto 4, 5 jornal. Olha que retardado. Pode falar, retardado. Fala. Retardado. Entendeu? Olha isso. Para que isso? Não precisa assistir nenhum. Não faz diferença. Entende? Então, queridos, vamos nos desafiar. Primeira instância, então, 10 minutos com Deus, 3 vezes por semana. Não fica... Lê um versículo da palavra na suavidade. Só conversa com Deus. E aí, Senhor, tudo bem? O que o Senhor tem a me dizer hoje? Como é que é esse papo de unidade?
Como é que o Senhor quer que eu participe disso? Troca uma ideia com Deus. E escuta Deus. Não fica só feito uma matraca falando. Escuta Deus. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor. Não fica feito aquela brincadeira de criança, que é eu e o Tadeu, acho que fazíamos isso, né, Tadeu? A gente vai lá, toca a campainha da casa da pessoa e fica assim, tlim, 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 pau, sai correndo. Fazia dessas também ou não? Toca lá a campainha e sai correndo. É assim que fazemos com Deus, né? Uma malvadeza. Bombardeamos o céu com as nossas orações e quando Deus vai falar, a gente dá no pé. A gente vaza. Quando Deus vai responder, o cara sumiu. Entende? Então para ouvir o Senhor. 3 vezes na semana, 10 minutos. E vamos orar também com a nossa família, com o cônjuge. Então você vai ter um tempo seu com Deus e vai ter um tempo também com a família. Ora lá mais 10 minutos com a esposa, com os filhos. 10 minutos, meu irmão. Tudo começa pequeno, mas isso vai gerar em nós unidade. Isso vai ganhar corpo em nós. E à medida em que vivemos unidade entre nós, nós também vamos nos aprofundando em Deus. Nós vamos vivendo unidade em nós, e a régua vai aprofundando, e nós também vamos vivendo unidade com Deus, até que sejamos um, assim como o Pai é um com o Filho. E um dia desses, a glória do Senhor vem sobre nós. Vendo unidade em nós, o mundo se converte, porque ela vai ver Cristo em cada um de nós. Amém? Amém? Qual é a tua contribuição? A gente precisa partir para a prática. Uma multidão, eu sou desses, né? Uma multidão de crentes querem a glória do Senhor. Mas o que a gente faz? Fica esperando sentado? Não. A nossa parte, eu quero o avivamento, eu quero o odre novo, eu quero a unção nova, eu quero algo novo da tua parte. A gente começa todo culto falando isso. Sabe o que Deus falou para mim? Tem a tua parte nesse jogo, meu camarada. Unidade. Unidade. Tem a tua parte nesse processo. Fala para o teu irmão, tem a tua parte nesse processo. Unidade. Estavam todos reunidos num só lugar, em obediência a uma ordem do Senhor Jesus. E de repente, quando menos esperavam, o Senhor derramou o Espírito Santo, prometido há muito tempo. Estavam todos lá no templo de Salomão, reunidos para consagrar uníssono, os instrumentos uníssono, afinadinho, no mesmo propósito. Naquele dia não tinha ninguém interessado por uma bênção, ninguém estava interessado em outra coisa, a não ser exaltar o nome do Senhor Jesus. E quando ergueram as suas vozes, ergueram o som dos instrumentos, a glória do Senhor se manifestou naquele lugar, o que a gente chama por aí de Shekinah. A nuvem de glória de Deus se manifestou lá. Os sacerdotes estatelados no chão. Porque quem queria ministrar as pessoas, quem ministraria as pessoas, não seria o sacerdote, e sim o Senhor. Que seja assim no nosso meio. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar.